Oi pessoal, meu nome é Lucas. Meu nome é Maria Alice e hoje está começando mais um episódio do nosso videocast. E o nosso videocast ele busca aproximar o raciocínio biomédico, a prática clínica e a metodologia científica. E hoje nós vamos explorar um tema que desafia a visão tradicional do pré-natal, que é até que ponto a saúde periodontal da gestante ela repercute no desfecho neonatal, especificamente no risco de baixo peso ao nascer. O nosso debate ele não foca apenas em odontologia, mas também em dados epidemiológicos, na fisiopatologia sistêmica e em dados científicos. Bom, para começar o nosso debate, hoje a gente escolheu um estudo que muitas pessoas consideram de alta complexidade, mas é muito importante para o diagnóstico clínico, baseado em evidências, que é a meta-análise. Então hoje nós iremos abordar sobre flourish plosh, nós iremos abordar sobre as heterogeneidades, os pesos e o porquê de tudo isso ser importante. Para a nossa discussão, nós escolhemos o artigo Periodontite Natal e Baixo Peso ao Nascer. Nós iremos abordar sobre ele ao longo desse projeto. Esse estudo robusto, postado em 2021, ele sintetizou os dados de mais de 8.500 gestantes em 21 estudos observacionais. Bom, e hoje nós estamos aqui na Unidom Pedro Afra e nós iremos para a nossa mesa redonda conversar com os profissionais da saúde que são especializados em métodos científicos. Vamos lá! Então, pessoal, agora nós estamos aqui na nossa mesa redonda e iremos conversar com as especialistas em método científico. Estou aqui com a Andressa, com Maria Fernanda e com Maria Luísa. Então, para iniciar o debate, você poderia iniciar, Andressa, e nos explicando um pouco mais sobre o artigo? Sim, posso falar um pouquinho sobre isso. Antes de entrarmos no artigo propriamente dito, vale recordar a magnitude desse problema de saúde pública. O baixo peso ao nascer é um dos mais importantes determinantes da mortalidade infantil. Segundo um artigo, recém-nascidos com baixo peso eles apresentam um risco de 40 vezes maior de morrer durante o período neonatal, se formos comparar com os nascidos com peso adequadamente. Então, é de extrema importância. É isso, e aí você falou do período neonatal, é uma questão interessante, porque não fica somente no período neonatal, na fase neonatal, esse baixo peso está associado a uma maior mobilidade respiratória, a desenvolvimento de déficit psiconeuromotor, há também maior incidência de internação e um impacto socioeconômico contínuo. E falando sobre esse impacto, a gente sabe que dos 15 a 20% de bebês nascidos com baixo peso, 90% desses bebês eles vão estar localizados, eles vão ser naturais de países pouco desenvolvidos. Então a gente vê que essa problemática tem muito a questão social também. Sim, e aí é interessante porque globalmente não é só um único motivo, são vários. Então a gente tem a influência do contexto de vida da grávida, do ambiente que ela vive, do corpo dela, da situação que está, que é fator social, ambiental e biológico. Então, quando existe uma condição de inflamação, ela vai aumentar, isso vai afetar o desenvolvimento do bebê. E a periodontite, que é específica do artigo que a gente trouxe, ela vai entrar exatamente aí. Porque quando vai existir essa inflamação em um estado contínuo, afeta o desenvolvimento do neném. Então, muito obrigada pelas informações que vocês nos passaram, vai ser muito enriquecedor para o nosso videocast. E agora, para complementar essas informações, eu vou chamar a Lucas, que vai entrevistar a doutora Thaís Fernandes, cirurgiã dentista formada pela Universidade Federal da Bahia. É com você, Lucas. Então, gente, agora eu estou aqui com a doutora Thaís, prazer, doutora Thaís, meu nome é Lucas, eu sou estudante de medicina aqui da Unidom Pedro Afra e estou aqui para esclarecer algumas dúvidas que a gente tem sobre como a periodontite ela afeta o período pré-natal. Boa tarde, Lucas, Boa tarde aos nossos ouvintes. Então é um prazer estar com você, e esclarecer as dúvidas do pessoal que está nos assistindo. Então estou pronta, para mostrar como um processo infeccioso localizado como a periodontite, ele pode desencadear repercussões sistêmicas, que transcendem a cavidade oral, inclusive durante a gestação. Então a periodontite ela é uma doença inflamatória crônica, que compromete os tecidos de suporte do dente. E não é apenas uma gengiva sangrando, é uma interação complexa entre o biofilme bacteriano, desbiótico, e uma resposta imune exacerbada do indivíduo. Então, durante esse processo inflamatório, vai ocorrer a liberação de citocinas potentes, como a interleucina 1, a interleucina 6 e o fator de necrose tumoral, juntamente com as metaloproteinases e as prostaglandinas. Então, embora essas bactérias elas se originem na cavidade oral,
essas moléculas elas vão se difundir pela circulação sistêmica e vão aumentar a carga inflamatória, né, da mãe. Mas, doutora, como isso afeta o bebê de forma concreta? Então, né, essas citocinas, elas podem atravessar barreiras fisiológicas, né, e influenciar diretamente a placenta. E a literatura, né, incluindo o artigo base, que é tema da discussão, ela sugere que o ambiente inflamatório sistêmico, ela aumenta a produção placentária, né, de mediadores, e por sua vez elas podem precipitar contrações, restringir o crescimento intrauterino e também alterar a perfusão placentária. Então, o processo infeccioso na gengiva, ele pode contribuir para um desfecho neonatal adverso? Então, ele pode contribuir, né? E o artigo que vocês estão abordando, ele mostra exatamente isso, né? A periodontite, ele pode aumentar mais do que 2 vezes a probabilidade de nascer um bebê, né, com baixo peso. Entendi, doutora. Eu queria agradecer a participação da senhora aqui hoje. Com certeza, isso colaborou muito para enriquecer o nosso videocast. E agora, gente, eu vou passar, né, a voz lá para a mesa redonda. É isso, fica com vocês. Bom, então agora, depois da conversa com a doutora Thaís, nós retornamos para a nossa mesa redonda para continuar o debate com as nossas especialistas. Inicialmente, a gente abordou um pouco sobre os temas do artigo e agora a gente vai falar mais sobre a estrutura dele. Então, Andressa, você poderia começar me falando sobre a metodologia usada nesse artigo? Sim, posso explicar um pouquinho sobre isso. O artigo ele utilizou uma metodologia extremamente rigorosa, que foi uma revisão sistemática com uma meta-análise registrada, seguindo o PRISMA e o MUSE. E aí foram consultadas bases como o PubMed e o Web Office Science, a Embase, o Scopus, Cielo, além de uma literatura cinzenta com teses e dissertações. E outra coisa também é que a busca que foi feita pelos autores, ele não teve um limite, como por exemplo o limite de idioma ou o limite de ano. Isso evita as dissertações de julgamento, que seria no caso os vieses, e para além disso, os autores eles também revisaram toda a estratégia utilizando o instrumento PRESS, que é uma ferramenta que foi criada pela Agência Canadense de Drogas, para drogas, no caso, e tecnologia na área da saúde, que foi feito para avaliar a estratégia de busca, se ela está bem completa e bem construída. Como é que funciona esse instrumento PRESS? Vocês poderiam explicar um pouco mais para os nossos ouvintes? O instrumento PRESS, ele basicamente revisa cada termo, cada sinônimo, cada descritor e operador da busca para identificar se houve alguma falha, se algum estudo de importância grande para a conclusão, se ele foi deixado de lado por causa desses vieses. Então, a tradução oficial desse instrumento, dessa ferramenta do inglês canadense para o português, foi feita justamente para ampliar o seu uso entre os profissionais, principalmente os profissionais que trabalham com as revisões sistemáticas. Então, com ele, a gente consegue ter uma melhora nas buscas das informações, acesso às informações. Então, utilizando o PRESS, o artigo ele se torna mais confiável e mais sensível. E nesse estudo foram identificados 1.453 estudos. Após uma triagem criteriosa e análise de qualidade, 21 estudos eles preencheram todos esses critérios de elegibilidade e totalizando cerca de 8.561 gestantes analisados. E a maioria desses estudos eram caso controle, certo? Sim, cerca de 70% deles. E para além disso, a qualidade metodológica avaliada pela escala Newcastle, Ottawa, ela foi bem alta. Então, mediana de 9 pontos, o que vai fortalecer ali o nível de incidência. Bom, agora para complementar ainda mais o nosso Medcast, a nossa especialista Maria Luísa preparou um vídeo nos explicando melhor como é que funciona os gráficos de Floyd Plot. Então nós vamos assistir para complementar esse estudo. Alice, Lucas, obrigada pela oportunidade. Hoje eu vou explicar rapidamente o que é meta-análise e o que é um forest plot de forma simples e direta. Qual é o conceito de uma meta-análise? Ela é um método estatístico que combina os resultados de vários estudos independentes sobre um mesmo tema, fazendo estimativa geral mais confiável do efeito em questão. Por que ela é necessária? Ela vai ajudar a reduzir as incertezas, ela vai aumentar o poder dos resultados e ela identifica padrões que os estudos isolados não mostram. Ponto forte da meta-análise é que ela vai demonstrar maior precisão e confiabilidade dos resultados, só que esses resultados são dependentes da qualidade dos estudos incluídos. E também tem um risco da distorção do resultado baseado na interpretação dos autores. Ela é construída por cerca de 8 passos. Primeiro a gente vai ter a definição do nosso tema, a ampla coleta de artigos, a seleção desses artigos,
a extração dos dados essenciais, a junção estatística dos dados e, por fim, a interpretação dos resultados. Aqui, na junção estatística dos dados, a gente tem o Forest Plot, que é uma ferramenta quantitativa característica da meta-análise. E ele é um gráfico usado em meta-análise para apresentar visualmente os resultados individuais dos estudos e o efeito combinado. Ele mostra o tamanho do efeito, os intervalos de confiança e a contribuição de cada estudo para o resultado final. Aqui a gente tem o Forest Plot. Aqui, listados à esquerda, junto com informações relevantes, tem os nossos estudos. Aqui tem o nosso ano de publicação, o tamanho da amostra. Essa linha horizontal também é informação para cada estudo, como o odds ratio de cada um, baseado no intervalo de confiança de 95%, e o peso de cada um, relevante à meta-análise. Essa linha aqui é a nossa linha de nulidade. Quando um estudo encosta nessa linha, significa que teve alguma ausência de efeito, então ele pode ser não tão confiável. Quando o nosso estudo está localizado à esquerda da linha de nulidade, ou ele é menor do que 1, significa que a gente tem uma redução do risco ou do desfecho acontecer, e à direita que tem um aumento no risco no desfecho acontecer. Esse quadradinho aqui representa o tamanho da amostra de cada estudo. Quanto maior ele for, maior o tamanho da amostra. E aqui é a linha que representa o intervalo de confiança. Então, quanto maior ela for, menor a precisão. Menor ela for, maior a precisão também. Esse losango aqui representa o efeito combinado. A gente combina todos os dados de todos esses estudos aqui, a gente representa ele por esse losango, e a largura dele representa também o intervalo de confiança. Quanto menor for, mais preciso. Aqui a gente tem o I ao quadrado, que representa a heterogeneidade. Quanto maior ele for, pior. Então, os autores pegaram o Forest Plot dele, as meta-análises, removeram os estudos que eram distantes e conseguiram diminuir a heterogeneidade para menor que 25%, que é excelente, deixa a meta-análise mais limpa e mais precisa. De volta para a mesa. Então, retornando para o nosso debate após o vídeo da especialista Maria Luísa, nós iremos finalizar essa discussão falando um pouco sobre os resultados da meta-análise analisada. E aí foi feita uma análise bruta que encontrou um OR de 2,13, ou seja, gestantes com periodontite têm mais que o dobro de chance de terem bebês com baixo peso. E essa medida estatística compara a chance entre um evento ocorrer em um grupo em relação à chance de ocorrer em outro. E ele é calculado com a razão entre a probabilidade do evento ocorrer dividida pela probabilidade de não ocorrer. Isso em grupos diferentes. E aí nós temos o OR igual a 1, que é quando indica que não há diferença entre os grupos. Um OR maior que 1, que indica que o evento ele é mais provável no primeiro grupo. E um OR menor que 1, que indica que o evento é menos provável no primeiro grupo. Dito isso, o intervalo de confiança ficou completamente acima do 1, o que indica que o resultado é estatisticamente significativo. E aí, quando os autores eles ajustaram para confundidores como tabagismo, idade, condições socioeconômicas, o OR ele aumentou para 2,64, com uma heterogeneidade baixa. Ou seja, quanto mais refinado o ajuste, mais clara a associação, certo? Então, vamos para o ponto crítico. Isso significa que há uma causalidade? Não indica que há uma causalidade. Como os estudos são observacionais, eles mostram uma associação, mas não provam causa e efeito. A relação é forte e faz sentido biologicamente, mas não permite afirmar a causalidade. E mesmo assim, a prática clínica ela não pode ignorar essa relação, porque, por exemplo, em populações vulneráveis, a periodontite ela é comum e subtratada. E outro ponto importante também que o artigo ressalta é que a metade dos estudos eles foram desenvolvidos na América do Sul, onde as diferenças sociais elas podem intensificar tanto a prevalência da periodontite quanto o baixo peso. Então, no fim das contas, o artigo traz, que o tratamento periodontal durante a gestação ele é seguro, ele é acessível e ele pode ter um impacto positivo. Então, mesmo que não seja uma peça única desse quebra-cabeça. Bom, gente, hoje nós vimos como uma resposta inflamatória, ela repercute sistemicamente e interfere na gestação, né? Além disso, nós aprendemos na prática também que uma meta-análise ela é extremamente importante. Então, se nós quisermos um pré-natal de excelência, nós temos que sim analisar a gestante, fazendo essa integração de saúde bucal com a atenção básica. Então, nós concluímos que as gestantes elas precisam sim ser assistidas pelo cirurgião dentista. E esse foi mais um episódio do nosso podcast. Agradecemos a todos os ouvintes e esperamos que tenham gostado do tema.